Livro fora do alcance das crianças. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Drummond Lacerda. Capítulo 1. O segundo maior desejo de Deus. Um bom pai não quer apenas colocar a criança no mundo. Carlos sempre sonhou ser pai. Há anos ele e a sua esposa Ana vinham tentando ter um filho. Quando a menstruação dela atrasava, ele logo se enchia de expectativa. Sempre se frustrava, ao constatar que não passava de alarme falso. Depois de anos tentando sem sucesso, quando já estava quase desesperançado, Carlos chegou em casa após um dia de trabalho e se deparou com uma surpresa. Sua esposa estava esperando por ele com um par de sapatinhos em uma das mãos e um exame de sangue na outra. Os dois caíram de joelhos na sala de casa agradecendo a Deus em lágrimas. O que era apenas um sonho agora se tornou realidade. Depois de receber esta maravilhosa notícia, Carlos não poupou dinheiro para preparar o quarto, comprar as fraldas, fazer o enxoval e cuidar dos preparativos para receber da melhor forma possível seu tão esperado filho. Contudo, sua mente não parou no nascimento. Carlos pensou em cuidar, brincar, investir na escola e em tudo mais que fosse necessário para que a criança crescesse e amadurecesse, tornando-se uma pessoa íntegra. Acredito que todo pai deseja o mesmo para o seu filho. Não somente que ele nasça, mas que também se desenvolva. Deus pensa da mesma forma. O maior desejo de Deus é ter filhos. A vinda do unigênito do Pai à Terra foi para que outros pudessem nascer. Na verdade, Jesus viveu e morreu como o único Filho de Deus, porém ressuscitou como primogênito dentre muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, verso 29. Sabemos que todo ser humano é uma criatura de Deus. Contudo, quando alguém recebe a Jesus, também recebe o poder de ser feito Filho de Deus. João 1,12. Por isso, podemos afirmar que o primeiro e maior desejo de Deus ao enviar Jesus é ter filhos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Deus não deseja que alguém pereça no inferno. Ele quer que todos cheguem à vida eterna através do novo nascimento. Para seu filho é precioso nascer. Para ser filho é preciso nascer. Assim como no mundo natural em que o nascimento se dá a partir dos pais e faz com que alguém possa ser chamado de filho, no reino, só pode ser filho de Deus quem recebeu a vida do Pai, que está em Cristo Jesus. O novo nascimento é a base da filiação e da salvação. Embora, para a maioria de nós, isso parece chover no molhado. Vale a pena reafirmar esta verdade. O primeiro e maior desejo de Deus é que os homens nasçam de novo e sejam salvos. No entanto, é fundamental falar a respeito daquele que é o segundo maior desejo, o amadurecimento. Da mesma forma que o Carlos quer ver seu filho crescer, não apenas fisicamente, mas como pessoa. Deus deseja que seus filhos se desenvolvam e amadureçam. No mundo natural, os pais preparam um quarto no reino. Deus prepara a igreja, na terra se dará o leite, no céu a palavra de Deus. Para criar, educar e ensinar a criança aos pais, o novo nascido tem o Espírito Santo, roupas, remédio, colégio, dinheiro e tudo mais que o menino possa precisar para crescer bem. Será suprido por seus pais. Nos lugares celestiais já temos toda a sorte de bênçãos. Pense comigo. Igreja, Espírito Santo, palavra e toda sorte de bênçãos. Tudo isso Deus nos deu para que, de forma saudável, possamos nos desenvolver e amadurecer. E Ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Efésios 4, verso 11 ao 14a.
Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram dados à igreja para que ela seja edificada, aperfeiçoada e desempenhe o seu serviço, chegando assim à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. No entanto, repare que o propósito básico e final para nós é tríplice, porém único. Chegarmos à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, e assim não sermos mais meninos. Perfeita varonilidade significa ser adulto, não apenas na idade, mas na mente. A medida da estatura de Cristo não está falando de altura física, e sim de uma estatura espiritual madura, como a de Cristo. Quando Paulo fala de não sermos mais como meninos, ele precede essa frase com a expressão para que, em português, a chamamos de conjunção subordinativa final, um termo que se utiliza para mostrar propósito, finalidade. Todo dom ministerial que Deus deu à igreja é para que seus filhos não sejam mais meninos. Ao falar desses 5 dons, o apóstolo não está se referindo apenas ao que eles são, mas ao que eles podem fazer quando atuam no poder de Deus. Liderança, cuidado, correções, discipulado, provisão, cura, libertação, ensino e tantos outros efeitos do agir de Deus através desses ministérios visam fazer com que os filhos de Deus não sejam mais meninos. O Rei dos Reis não poupou recursos para ver seus filhos maduros. Seus investimentos revelam o valor que ele dá à maturidade. O nosso personagem, Carlos, não gostaria de ver seu filho, aos 20 anos de idade, falando e agindo como uma criança de 3. Deus também não. Por isso, se for necessário corrigir, repreender ou tirar do conforto a fim de proporcionar o crescimento, Deus o fará. Ele não está interessado apenas em nosso conforto, mas também no nosso amadurecimento. Quando realmente entendermos que a maturidade é o segundo maior desejo de Deus, não ficaremos atentos apenas ao que gostamos, mas ao que nos ajuda a crescer. Por vezes, vejo crentes tão interessados no próprio prazer que continua estagnado em sua meninice. Como veremos com mais detalhes adiante nesse livro, a criança só pensa em si mesma. Ela usa muitos pronomes possessivos, meu brinquedo, meu pai, minha comida, meu quarto, minha televisão e etc. Os verbos compartilhar e dar não fazem parte do seu vocabulário. Se quisermos viver a vontade de Deus, precisamos sair desse pensamento infantil de apenas receber. Devemos entender, por exemplo, que quando Deus nos tira algo, Ele não está sendo mal, antes está nos levando à maturidade e não olhar apenas para nós mesmos. O segundo maior desejo de Deus para os seus filhos não é que eles sejam abençoados, prósperos, pregadores, batizados com o Espírito Santo, profetas, e sim que sejam maduros. Não perca o foco divino para a sua vida. Muitos em nossa geração não conseguem entender que o batismo no Espírito Santo não é, enfim, em si mesmo, mas uma experiência para nos ajudar a amadurecer. Desejam tantas coisas e perdem a vontade de Deus por trás de tudo, o que Ele faz. Tudo o que Deus deseja não é simplesmente fazer você prosperar, é fazê-lo crescer. Algumas pessoas oram a Deus com lágrimas, fé e fervor, pedindo uma bênção e não entendem por que não recebem. Uma das razões possíveis para um crente não receber é a falta de maturidade. Observe com cuidado esse texto. Não os lançarei diante de ti num só ano, só para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possua a terra por herança. Êxodo 23, 29, 30. Nessa passagem, Deus está dizendo que dará vitória sobre os inimigos do povo, porém não fará isso rapidamente. Isso porque se o povo não tivesse número suficiente para ocupar a terra, ela ficaria desolada e os animais selvagens poderiam se multiplicar nela, ou seja, sem gente a terra ficaria abandonada e não proporcionaria sustento para os seus moradores. Além disso, a quantidade de animais cresceria e destruiria o povo, que não era números o suficiente. O crescimento do povo era fundamental para que Deus pudesse abençoá-lo, por isso Deus nos chama hoje a crescer, não na questão numérica, como foi com esse povo, e sim em maturidade.
O Senhor nos chama não apenas a clamar a respeito de uma vitória, mas crescer para viver a bênção. Imagine que o filho de 3 anos de idade do nosso personagem Carlos pedisse a ele em prantos desesperado: "Por favor, pai, me dê uma Ferrari para eu dirigir." Como Carlos ama muito seu filho, poderia até ter o dinheiro no banco, mas, como qualquer bom pai, não lhe daria o carro, afinal, seu filho não tem maturidade para dirigi-lo. Contudo, se o filho tivesse idade e maturidade suficiente, talvez Carlos comprasse o carro, sem que o filho sequer tivesse pedido. Compreende a mensagem? Há bênçãos de Deus que não nos serão dadas pelas lágrimas de nossa oração, mas pelo nosso crescimento. Muitos desejam a bênção, porém não se preparam para cuidar dela. Querem carros sem saber dirigi-los. Pedem para ter um relacionamento amoroso, mas não estão maduros emocionalmente. Desejam pregar nos cultos de domingo, só que não possuem conhecimento da palavra. Querem ser ricos, porém ainda não aprenderam a ser generosos. Uma vitória sem crescimento pessoal pode deixar desolada a terra prometida. Se o Senhor desse a terra antes do crescimento do povo, animais poderiam se desenvolver nela e se tornariam ameaça para o povo. Quando não amadurecemos, permitimos que situações futuras nos machuquem, impedindo-nos de desfrutar a bênção que recebemos. Deus é bondoso demais, não nos abençoará com algo que vá nos destruir. Um carro é ótimo meio de transporte, mas seria um perigo na mão de uma criança de 13 anos. Sem o amadurecimento necessário, aquilo que é bom pode ser mortal. Deus quer que amadureçamos para podermos usufruir de suas bênçãos em plenitudes e também para que estejamos prontos para sermos usados. A maturidade também indica que algo está pronto. Uma fruta, quando está madura, está no ponto para ser degustada. E quando o fruto já está maduro, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Marcos 4:29. Deus colhe pessoas que são maduras para usá-la em sua obra. O maduro está apto a ser colhido para o serviço do reino. Maturidade, como veremos, não é perfeição, é estar na condição necessária para que possamos ser usados por Deus. Quando Paulo instrui a Timóteo sobre quem deveria liderar a igreja, elenca várias características que essa pessoa deveria ter. Uma delas é esta: não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6, ARC, versão ARC. A expressão neófito significa um recém-convertido. A questão aqui não é há quantos anos uma pessoa se converteu. Na verdade, o que está em jogo aqui é que uma pessoa recém-convertida não possui maturidade para lidar com a liderança. Paulo adverte a Timóteo que o poder da posição pode, pela falta de maturidade, levar a pessoa a se orgulhar e cometer o mesmo erro que levou o diabo à condenação. Em outras palavras, Paulo está dizendo: espera que ela tenha maturidade, para que assim possa lidar de forma melhor com o orgulho e as tentações que a posição pode proporcionar. Você já tentou conceder a liderança da casa a uma criança? Experimente dar a um filho de 6 anos a responsabilidade sobre seus 2 irmãos mais novos. No início ele vai ficar empolgado, vai segurar os 2 no colo, querer dar comida. Contudo, você logo poderá vê-lo desistindo de suas responsabilidades. Afinal, ele quer também brincar. Além disso, poderá percebê-lo sendo autoritário demais, pois ele não tem confiança e segurança em sua posição de autoridade. Os próprios irmãos mais novos têm dificuldade de respeitar a autoridade de alguém que seja tão criança quanto eles. Muitos cristãos imaturos anseiam por posições de autoridade na igreja. Quando as recebem, ficam empolgados com a grandeza da tarefa, porém não conseguem ter compromisso com as responsabilidades advindas dela. Em sua imaturidade, querem brincar, ou melhor dizendo, querem o próprio prazer. Na verdade, ficam endividados entre o desejo de serem cuidados e ter o conforto e o privilégio de estar na posição de destaque. Outra consequência de colocar imaturos em grandes responsabilidades é que aqueles que estiveram debaixo de sua influência terão dificuldades de se submeter. Isso porque eles veem traços de sua infantilidade espiritual refletidos na criança que está com o microfone. Quando meninos estão à frente, os outros meninos não respeitam. A maturidade é o ingrediente principal da autoridade. Afinal, para liderar e influenciar pessoas, precisamos ser diferentes delas.
Para estimular os imaturos a amadurecer, é preciso um maduro. A falta de maturidade atrapalha a qualidade de nossos serviços a Deus. Embora uma pessoa imatura possa e deve ajudar em alguma área na igreja para auxiliar em seu crescimento no reino, ela só vai exercer com qualidade seu chamado específico quando tiver mais maturidade. Cumprir a vontade de Deus, viver suas bênçãos e ser usado por Ele, estas são as recompensas para que aqueles que escolheram fazer da maturidade espiritual seu objetivo de vida. Você pode fazer essa escolha hoje? Se a resposta for sim, prepare-se para viver uma revolução poderosa em sua vida. Subtópico: o que é ser maduro? Como mencionado, a palavra maduro é usada para indicar o estágio perfeito de uma fruta. Quando uma fruta brota, ela está em estágio que chamamos de verde, no qual ainda não se encontra pronta para consumo. Seu gosto é mais amargo e não condiz com o gosto próprio da fruta. Contudo, se a fruta passar da fase madura, ela chegará à etapa de podridão. Seu gosto se tornará terrível e a fruta estará inapropriada para o consumo. O estágio maduro, então, está no meio entre o verde e o podre. Retomando o exemplo do serviço no reino, o neófito é aquele que está verde. Antes de estar pronto para ser usado por Deus, ele ainda precisa receber mais nutrientes da árvore, aprender mais da palavra, ser mais cheio do Espírito, ser trabalhado por Deus em diversas áreas da sua vida. O fruto podre, por outro lado, é aquele que ficou tempo demais parado, só extraindo os nutrientes da árvore sem compartilhá-los com ninguém. Precisamos receber de Deus, mas também necessitamos passar isso adiante. Esse princípio, contudo, não se aplica apenas à questão ministerial. Ser maduro é estar em um estágio de equilíbrio, no qual nem se está verde e tampouco podre. Se desejamos a maturidade, precisamos entender que devemos estar no meio, nem tão lá, nem tão cá. Dizendo isso, não estou fazendo apologia de uma postura indecisa ou apática, mas de uma postura equilibrada que não está ancorada em extremos. O desequilíbrio é a marca da imaturidade. Se deixarmos uma criança somente, desejará brincar. Ela fica tão fascinada com uma prática que negligencia o restante. O maduro tem equilíbrio suficiente para saber que tem hora para o lazer e tem momento para comer, dormir, estudar ou conversar. O maduro não apenas faz o que é certo, mas sabe equilibrar o que é certo com outras práticas que também são corretas. Muitos fazem o que é correto, porém não sabem equilibrar suas ações com outras verdades. Nas páginas a seguir, veremos que a maturidade não é definida apenas por uma virtude, e sim pelo equilíbrio entre as virtudes. Veremos que o desequilíbrio começa com uma interpretação desequilibrada da Bíblia, o que nos conduz às práticas desequilibradas. Entenderemos que os atributos de Deus não se contradizem e sim se complementam. Para que alguém se torne maduro, santidade e graça, fidelidade e intensidade, céu e terra precisam estar em equilíbrio. Perceberemos também o que nos tira do equilíbrio e como fazer para nos mantermos nessa posição. Na terceira sessão desse livro, veremos como ser maduros. Analisaremos em que estágio de maturidade nós estamos, bem como a atitude correta que precisamos ter para avançar nesses estágios. No entanto, à medida que avançarmos, entenderemos com clareza a verdade de quem efetua em nós esse crescimento é Deus. Abra o seu coração e se prepare para viver o segundo maior desejo de Deus. Afinal de contas, o Pai não se contenta apenas em colocar a criança no mundo.